Olá, estudantes, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula tirando a máscara, lembrando de sempre tirar pelo elástico, colocar no pacotinho, né, pra gente levar para higienizar depois. Depois disso, vamos passar o álcool em gel. Lembrar de passar em toda a mão, punhos, entre os dedos, né, na pontinha dos dedos, para que a gente possa começar uma aula bem higienizada. Vamos lá? Hoje nós vamos iniciar com a aula número 2 de adequação pedagógica para estudantes do 8º ano de matemática. Eu sou a professora Andréia e agora eu quero saber se vocês já lembraram de lavar as suas mãos. Então agora vocês vão lavar as mãos, higienizar e aproveitar para depois pegar os materiais. Antes da gente pegar os materiais, vamos dar uma olhadinha lá na nossa rotina do dia de hoje? Acompanhem na tela. Rotina. Materiais. Nós vamos relembrar alguns conceitos importantes para a nossa aula de hoje. Faremos atividades, um quiz e também uma tarefa para a próxima aula. Então agora vocês vão separar os materiais. O que nós vamos precisar? Olhem lá. Caderno ou folha, lápis preto ou caneta, borracha e apontador, caso necessite. Então vocês vão ter um tempo para procurar esses materiais e quem ainda não lavou as mãos, não se higienizou, aproveita para fazer também. Logo eu volto.
Então agora que vocês já separaram todos os materiais, vamos relembrar a nossa aula anterior, né? Os conceitos que nós tivemos na aula passada. Nós falamos sobre potência, potenciação. Vocês lembram lá que nós falamos que a base é que determina os fatores, os números, né? O expoente que determina a quantidade de fatores que serão repetidos e a potência que é o resultado, né, da multiplicação de fatores iguais. Eu também falei que a potência, ela veio para nos ajudar, para facilitar a multiplicação de fatores iguais, de números iguais. Assim como eu tinha falado também que a multiplicação também estava para ajudar quando a gente quer fazer soma de fatores iguais. Então, hoje nós vamos aprender coisas novas, né? Novos conceitos sobre a potenciação. Vamos lembrar lá. Lembram que 2 elevado à terceira potência, que é assim que a gente fala, né? Quando tem um expoente, é igual a 8. Mas o que isso significa? 2 elevado à terceira potência. Significa 2 vezes 2 vezes 2. Lembrando que 2 vezes 2 é igual a 4 e 4 vezes 2 é igual a 8. Olhem lá, eu repeti 3 vezes o número 2. Então, 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Eu deixei com vocês também uma tarefa para fazer em casa. Vocês tinham que transformar as multiplicações em forma de potenciação. Conseguiram fazer? Então aqui nós vamos corrigir aqui na frente. Olhem só. A primeira potência que eu pedi para vocês transformarem em potência, né? A primeira multiplicação era a seguinte. Olhem aqui. 5 vezes, este é o sinal da multiplicação, vezes 5 vezes 5 igual. O que eu preciso fazer? Eu tenho que ver quantas vezes que se repete o número 5. Contem aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou repetir esse número 5, que vai ser a minha base. E quantas vezes ele repetiu? 1, 2, 3. Então, 5 elevado à terceira potência. Ó, 1, 2, 3. Repito aqui o número 5, que é a base, e a potência, que é número 3. Essa foi a primeira. E a segunda? Será que vocês conseguiram fazer? Olhem lá. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual. Então aqui eu tenho uma multiplicação de números iguais, né? Então eu vou repetir o número 3 e vou contar quantas vezes ele se repete. 1, 2, 3, 4. Então aqui o expoente é 4. E como que a gente lê essa potência? 3 elevado à quarta potência, tá? Conseguiram fazer? Então agora a última, essa é mais fácil. Olhem lá. 7 vezes 7. Também uma multiplicação de fatores iguais, de números iguais. Então, 7 vezes 7. Eu vou repetir o número 7 e vou contar quantas vezes eu estou multiplicando, ó. 1, 2. Então, no lugar do expoente, eu vou usar o número 2. E aqui a gente diz 7 elevado à segunda potência.
Muito bem? E aí, vocês conseguiram fazer essa atividade? Então agora nós vamos ver aqui, vamos conferir na tela se está tudo certinho? Olhem lá. 5 vezes 5 vezes 5. Eu repito 5 e elevo ele à terceira potência. Corrijam lá. A de baixo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Repito 3 e elevo ele à quarta potência. E a última, 7 vezes 7. Repito 7 e elevo ele à segunda potência. Então agora nós vamos dar seguimento. Olha o tema da nossa aula de hoje. Condições de existência e propriedades da potenciação. É um nome bem difícil, mas vocês vão ver que é bem fácil. Vamos lá, prestem atenção. Algumas propriedades da potenciação. Acompanhem na tela. Toda potência cujo expoente é zero, o resultado sempre será igual a 1. Essa é a primeira propriedade. Depois, mais para frente, nós vamos ver quais são os exemplos. Vamos ver a segunda propriedade. Toda potência cujo expoente é 1, o resultado sempre será igual ao próprio número da base. Muito bem, esta é a segunda propriedade. Vamos ver mais uma? Toda potência que tenha na base o número 1 possui também como resultado o número 1. E a última que nós vamos ver hoje. Toda potência que tenha na base o número 10 terá como resultado o número 1, seguido pelo número de zeros representado pelo expoente. Parece muito difícil, mas agora nós vamos ver todas essas propriedades separadas. Olhem a primeira lá. Toda potência cujo expoente é zero, o resultado sempre será igual a 1. O que isso quer nos dizer? Olha lá, vamos pensar juntos? Vamos lembrar da potência. Este é o número 5. Se eu elevar este 5 à potência a zero, que número será que vai dar? Todo número que for elevado a zero será igual a 1. Tá, então lembrando que o 5 lá é a base, né? Então, se eu trocar essa base, colocar outro número ali, vou pôr, por exemplo, o número 4. Se eu pegar o número 4 e elevar a zero, né, a potência zero, também vai ser 1. Se eu colocar o número 2, o número 15, o número 20, tanto faz. Qualquer número que eu coloque elevado à potência zero, o resultado sempre será 1. Vamos ver alguns exemplos? Olhem lá. 5 elevado a zero. Nós já vimos que o resultado é 1. Mas se for 9 elevado a zero, quanto será que dá? 1 também. Ou 12 elevado a zero, também é 1. Então essa é a nossa primeira propriedade. Todo e qualquer número que a gente eleve à potência zero, o resultado será sempre 1. Vamos ver agora a nossa segunda propriedade. Olhem lá. Toda potência cujo expoente é 1, o resultado sempre será igual ao próprio número da base. Que será então que essa nossa propriedade nos vai ensinar? Olhem lá. Vamos ter o exemplo que nós temos o número 2 como base. Eu vou colocar ele elevado à primeira potência. 2 elevado à primeira potência é igual a 2, a ele mesmo.
qualquer número que eu coloque ali no lugar da base. Se eu colocar 5 elevado à primeira potência, vai ser igual a 5. Porque lembra que eu falei para vocês que a potência é a multiplicação de fatores iguais? E que o 1, ali onde está o expoente, era a quantidade que eu iria multiplicar? Então, se eu só vou multiplicar uma vez, é por ele mesmo. Então, continua o mesmo número. Olhem lá. Tirei o 2. Vou mudar para o 5. 5 elevado à primeira potência. Então, é ele mesmo. Então, se eu tivesse colocado outro número ali elevado à primeira potência, daria o valor da base mesmo. Olha os exemplos. 4 elevada à primeira potência, ou a potência 1, é 4. E esse daqui, será que vocês sabem? 7 elevado à primeira potência. Ou então eu posso dizer 7 elevado à potência 1 é igual a 7. Vou dificultar um pouquinho, hein? Olha só, 15 elevado à primeira potência. Ou a potência 1. É 15, é ele mesmo. Então essas propriedades, elas vieram para nos ajudar, né? Então a gente, se pegar numa atividade que já tiver 15 elevado à primeira potência, eu já sei que o resultado é o número 15 mesmo. Agora que a gente já viu as duas primeiras propriedades, vamos para a terceira. Toda potência que tenha na base o número 1 possui também como resultado o número 1. Então, olhem só. Nada de dúvida, vocês vão ver que é bem fácil. Tenho o número 1 e vou elevar ele à segunda potência. O resultado continua sendo 1. Vamos pensar lá, eu tenho que pegar o número 1 e multiplicar duas vezes. 1 vezes 1. Continua 1. E se eu mudar só o expoente? Vou colocar o expoente 6. 1 elevado à sexta potência, ou a potência 6. Também é 1. Se eu mudar, vou mudar de novo. 1 elevado à quarta potência. Também é 1. Então, vamos ver outros exemplos? 1 elevado à quinta potência, ou 1 elevado à potência 5, é 1. 1 elevado à segunda potência, é 1. E 1 elevado à oitava potência, também é 1. Então, agora a gente já aprendeu que todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né, o número da base. E agora também aprendemos que toda potência que tem a base 1, o resultado será 1. Para fechar a nossa aprendizagem de hoje, né, outro conteúdo, vamos ver a última propriedade. Toda potência que tenha na base o número 10 terá como resultado o número 1, seguido pelo número de zeros representado pelo expoente. O que será que quer nos dizer isso? Vamos ver. Então, eu tenho a base 10. Então, já temos ali, vamos ver o que vai acontecer depois. Eu vou elevar à quinta potência. Qual será o resultado? Eu repito o número 1 mais 5 vezes o 0, tá? Então, 10 elevado à quinta potência é igual a 1 mais 5 vezes o 0. Se eu mudar para expoente 3, então é 1 mais 3 vezes o 0. E se eu mudar para número 2, potência 2, segunda potência, é 1 mais 2 vezes o 0. Nos exemplos, vocês vão ver que é mais fácil. Acompanhem lá. 10 elevado à terceira potência. Eu vou colocar o número 1. E quantos zeros será que eu vou ter que colocar? É a quantidade que está descrita no expoente.
Então é o número 3. Vamos ver quantos zeros? 1, 2, 3. Agora, outro exemplo. 10 elevado à segunda potência. Eu vou repetir o número 1. E quantos zeros será que eu tenho que colocar? Lá no expoente está nos falando 2, né? Que é a potência 2. Então, eu vou ter que colocar 2 zeros depois do 1. 1, 2. 10 elevado à quarta potência. Olhem lá. 1. Daí eu vou colocar 4 zeros, que é o que pede no expoente. 1, 2, 3, 4. E aí? O que vocês acharam? Muito difícil? Então nós vamos relembrar aqui um de cada um exemplo para vocês verem. Vamos relembrar para fixar bem esse conteúdo? Olhem lá. Toda potência cujo expoente é 0, o resultado sempre será igual a 1. Lembra que a gente viu lá? 5 elevado a 0 igual a 1? Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar outros números. Vamos ver se vocês estão atentos. E se eu fizer 6 elevado a 0, quanto será que dá? Então a gente já sabe que é igual todo número que a base tiver aqui e o expoente 0 vai ser igual a 1. Mas se eu fizesse outro número, vou colocar um número bem mais alto, hein? Se eu fizer 18 elevado à potência 0, será que vai mudar alguma coisa? Não. Todo número que tiver potência 0, o resultado vai ser 1. Daí vamos pensar, professora, mas será que são todos os números? E se eu tiver um número 100 elevado a 0? Não importa. Qualquer número, todo número que tiver potência 0 vai ser igual a 1. Então, já aprendemos, já fixamos. Qualquer número que estiver elevado à potência 0, o resultado vai ser sempre 1. A segunda, vamos olhar lá? Olhem lá. Toda potência cujo expoente é 1, o resultado será sempre igual ao número da base. Então, olhem aqui. Vou virar aqui. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Vamos ver se está melhor. Aqui, ó. Vamos voltar na tela. Lembra que a gente viu aqui? 2 elevado à potência 1 é igual a 2. Mas se eu colocar o número... o número 9. Eu quero o número 9. E se eu colocar a potência 1? Lembrando que aqui é a base e este é o expoente. Eu preciso saber quantas vezes eu vou ter que repetir o número 9, o expoente que me fala. Quantas vezes eu preciso repetir o número 9? Uma vez só. Então, é 9. O número, vamos ver, 25. Ó, como é que eu faço o número 25. Se eu colocar com o expoente 1, vai dar o número da base de volta, porque eu só vou repetir uma vez. Então, vamos lá. Número 25. Qualquer número, professora, que eu colocar aqui que tiver o expoente 1 vai ser ele mesmo? Isso mesmo. Olha o número 8. 8 elevado à potência 1. Vai ser o 8. Tá? Então, todo número que tiver o expoente 1 é ele mesmo. É o mesmo valor, o mesmo número da base que eu vou ter como resultado. Combinado? Vamos para a terceira propriedade.
toda potência que tenha na base o número 1 possui também como resultado o número 1. Olhem lá. 1 elevado à segunda potência é igual a 1. Vamos ver aqui? Então, vamos ver. Se eu tiver aqui o número 1, se eu elevar à quinta potência, vai ser igual a 1. Por que será que acontece isso? Vou mostrar para vocês. Eu pego aqui, eu preciso ver quantas vezes eu preciso multiplicar o número 1. 5 vezes. Se eu fizer aqui, ó, 1 vezes, 1 vezes, 1 vezes, 1 vezes 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu estou multiplicando 5 vezes o número 1. Quanto que dá? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e vezes 1 dá 1. Então, seja qual for o número do expoente, a base 1 vai se repetir, tá? Porque 1 multiplicado 1 vezes 1 vezes 1 3 vezes dá 1. 1, vamos ver outro aqui, ó. 1 elevado à quarta potência também vai ser 1. Então, essa é mais uma propriedade que está aí para nos ajudar. Então, todo número que estiver como base o número 1, independente da potência, ele vai ser o resultado 1, tá? E o último que a gente viu foi toda potência que tenha na base o número 10 terá como resultado o número 1 seguido pelo número de zeros representado pelo expoente. Então, aqui eu tenho a base 10 com o expoente 5. Então, tá 10 elevado à quinta potência. Eu vou repetir o número 1 mais a quantidade de zeros, que são 5 vezes o número 0. Então, vamos ver aqui. Eu tenho o número 10. O número 10 está aqui. Então, toda base, ó, essa aqui é a base da minha potência. Eu vou colocar na segunda potência, 10 elevado à segunda potência. Quanto será que dá isso? Eu vou repetir o número 1 e vou adicionar, vou somar a quantidade de zeros. Ó, quantos zeros eu vou ter que colocar? Se estar a segundo no expoente 2, eu vou colocar 1, 2. Então, 10 elevado à segunda potência é igual a 100. Mas vamos ver aqui outro exemplo. 10 elevado à quarta potência. Vamos ver. Eu vou colocar o número 1 e vou ver quantas vezes eu preciso colocar o zero. Se então estou na quarta potência, eu vou ter que colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado à quarta potência é igual a 10.000. E assim fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos pensar aqui, ó. 10 elevado a 1. Vocês lembram lá que eu falei que todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo? Será que é verdade? Vamos ver agora a segunda propriedade. Eu vou pegar aqui, vou colocar o 1. E quantas vezes que eu tenho que colocar o zero? Uma vez só. Então, confirmou. Então, a base 10, eu vou pôr o número 1 e colocar a quantidade de zeros que o expoente me pede. Mas eu também aprendi que todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Olha quanta coisa legal que a gente aprendeu hoje, hein?
Então agora nós vamos para o nosso quiz. Olhem lá. Qual é a resposta correta para esta potência? 5 elevado a 1. Lembram que eu falei todo número elevado a 1? Vocês vão ter que lembrar. Será que é 10? Será que é 5? Ou será que é 7? 5 elevado a 1, a primeira potência. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, já volto com a resposta. E aí, descobriram qual é a resposta correta? Então, 5 elevado a 1 é igual a 5. Lembra da propriedade? Todo número que for elevado à potência 1, o resultado é o mesmo número da base. Então, 5, que é a nossa base, elevado à potência 1, é igual a 5. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a resposta correta para esta potência? 10 elevado à terceira potência, ou a potência 3. Será que é 10? 1000? Ou será que é 100? Essa nós fizemos agora há pouco, hein? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, já retorno. Então, a resposta correta é 1000. Por que será que é 1000? Lembram que eu falei que toda potência que tem a base 10, que tem o número 10 lá na base, eu vou repetir o número 1 e vou colocar a quantidade de zeros respectivas à quantidade que está marcando no expoente. Então, eu tenho o número 3 no expoente, 10 elevado à terceira potência. Então, eu preciso ter 3 zeros. Então, 10 elevado à terceira potência é igual a 1000. Muito bem para quem acertou, hein? Quem não acertou, vamos ficar mais atento que logo vocês já pegam jeito. Mais uma atividade, olhem lá. Qual é a resposta correta para essa potência? 1 elevado à segunda potência. Será que é número 3? Número 2? Ou número 1? Vão tentando descobrir, vou dar um tempinho, já volto.
Ah, essa tá bem fácil, né? Então, 1 elevado à segunda potência é igual a 1. Porque toda potência que tiver na base o número 1 é o número 1 mesmo de resposta. Se fosse, ó, ali é 1 elevado à segunda potência é igual a 1. Se fosse a terceira potência, a quarta potência, ia continuar sendo o número 1. E a última de hoje, vamos ver qual é. Qual é a resposta correta para essa potência? 2 elevado a 0, a potência 0. Será que é 3? Será que é 1? Ou será que é 4? Essa foi a primeira que a gente falou lá, né? Da primeira propriedade. Tentem descobrir que eu já retorno. Então, a resposta para 2 elevado a 0 ou 2 elevado à potência 0 é 1. Porque lembram que eu falei que todo número elevado à potência 0 dava 1? Muito bem, para quem lembrou, hein? Então, agora nossa aula logo vai acabar. Mas antes disso, vou deixar uma atividade para vocês. Olhem lá. Vocês vão ter que pegar o caderno de vocês, escreverem data e matemática. Resolva as potências. Eu tenho 4 potências ali que vocês vão ter que resolver de acordo com o que nós aprendemos na aula de hoje. 7 elevado à potência 1, 10 elevado à potência 2, 9 elevado à potência 0 e 1 elevado à potência 5. Eu vou deixar um tempinho para vocês registrarem e eu já retorno.
Então agora que vocês já registraram, vamos ver se a gente conseguiu cumprir toda a nossa rotina do dia de hoje? Olhem lá. Separamos os materiais, sim. Relembramos aulas anteriores, conteúdos anteriores. Fizemos as atividades. O quiz também nós conseguimos fazer, né? E a tarefa para casa, vocês já registraram. Então agora a nossa aula está chegando ao fim, mas antes de ir embora, eu vou passar um álcool na minha mão, porque eu preciso me higienizar, colocar a máscara, né? Lembrando que a gente tem que passar bem certinho o álcool. Vou pegar uma máscara nova. Lembrando que a gente tem que pegar sempre pelo elástico, colocar, não esquecer de cobrir o nariz e a boca. Pronto! Até a próxima aula, pessoal!